Paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para deixar um bom dia para você, deixar um versículo da palavra de Deus. Quero refletir com você rapidinho nesses 5 minutos em Salmos de número 124, versículo 1 diz o seguinte: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. É o Senhor nos perguntando. O salmista aqui está observando para uma situação que o povo de Deus passou, que Israel passou. Quando foram, quem sabe, ele estava meditando quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Quando os inimigos do Senhor vieram contra a cidade de Deus, contra o povo de Deus, ele está perguntando: ora, diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Toda vez que os inimigos tentaram contra o povo de Deus, eles foram derrotados. Toda vez que o inimigo se levantava contra o povo de Deus, se não fosse a permissão do Senhor, porque muitas das vezes quando o povo estava errado, o Senhor permitia, era o Senhor que levantava os inimigos. Usava um profeta e dizia: eu estou mandando a desgraça, eu estou mandando a fome, eu estou mandando a guerra, eu estou mandando a peste, mas com o propósito de que vocês se voltem para mim. Aí Deus não livrava o seu povo. Não livrava. Quando eles estavam em pecado também, que iam para a guerra, mas estavam em pecado, o Senhor também não livrava. Mas quando os inimigos por si só vinham sobre o povo de Deus, sem que Deus tivesse permitido, vinha afrontando a Deus, aí o Senhor se levantava e dava vitória ao seu povo. Davi, na maioria das vezes, quando o inimigo vinha, ele ia orar e perguntava: Senhor, eu posso ir contra eles? Se o Senhor será comigo? E Deus dizia: vai, eu estou contigo, vou te dar vitória. Aí Davi, mesmo sendo homem de guerra, mesmo sendo um guerreiro valente, mesmo já tendo matado o urso lá no início da sua caminhada, lá quando Deus estava lhe dando experiência, porque às vezes Deus nos coloca no anonimato, nos coloca no deserto, para nos dar experiência, para nos preparar para dias vindouros, né? Para ter vitórias maiores diante dele, no meio do povo dele. E aí Davi, como já tinha tido experiência, como já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, ele era guerreiro valente, depois matou Golias e as guerras foram aumentando. As guerras foram aumentando. Porque a cada passo que Deus te chama para andar com Ele, maior são as guerras. Mas eu quero te dizer nesta manhã que quanto mais for a sua fidelidade com o Senhor, maior serão as guerras, mas também maior serão as vitórias. E ele, homem guerreiro, lutou contra muitos povos e Deus deu vitória. E ao invés dele se gabar, ao invés dele dizer: eu sou homem de guerra, eu tenho os melhores soldados, eu tenho os melhores guerreiros, ele foi meditar que com a força dele ele não conseguia. Que com a quantidade de guerreiros que ele tinha, ele não conseguia. Talvez ele se lembrou que Gideão, Deus deu a vitória para ele com somente 300. Eram mais de 3.000, Deus deixou só 300. Deus peneirou, deixou só os verdadeiros, só os valorosos. E eu quero te dizer que ainda hoje Deus peneira. Ele está tirando os covardes, os mentirosos, os fraudulentos. Chegou o tempo do Senhor peneirar. Ele vai deixar só os verdadeiros. Mas aí Davi, eu imagino que ele refletindo sobre isso, ele diz: eu mesmo sendo corajoso, mesmo tendo os melhores homens de guerra ao meu lado, no meu exército, se não fora o Senhor, eu não estava nem vivo. É como diz aqui: as ondas teriam nos engolido vivos. Que ondas são essas? Ele está falando das ondas do mar? Não.
é das ondas de problemas que chegam na nossa vida. Porque na nossa vida, às vezes, vem guerra, vem cada situação, vem cada batalha que a gente olha e diz, meu Deus, é grande demais, eu não consigo. E realmente, com as nossas forças, nós não conseguimos. Mas o Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco e Ele nos dá vitória. E eu quero te dizer que há um segredo para vencer nesse mundo, para vencer os turbilhões, para vencer as ondas tão furiosas de tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida. O segredo está escondido no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque tem dias em que o sol está tão quente, as coisas esquentam, a aflição é tanta, a angústia é tanta, o pavor é tanto, e a gente diz, meu Deus, tudo que eu queria era descansar. Às vezes tem noite que a gente não consegue nem dormir, de tão angustiada, de tão preocupada, de tão aflita ou aflito. E a gente diz, Senhor, tudo que eu queria era conseguir dormir, descansar, receber um renovo. Quando a gente está só, não vem. Vem a angústia, vem a depressão, precisa tomar remédio para dormir, aí você fica viciado naquilo ali, de repente dá um surto, como está acontecendo com muitas pessoas, de repente já está no psiquiatra, mas quando você tem Deus, não. Porque quando você habita no esconderijo do Altíssimo, quem é o Altíssimo? Deus. Aí a sombra do Onipotente, quem é o Onipotente? Deus. Descansará, porque Ele nos dá descanso. Então se agarre a Deus, se decida por Deus, se decida por Jesus, tenha relacionamento com Deus e diante das lutas, em meio aos turbilhões, em meio às tempestades, você vai dizer, o Senhor está comigo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu lhe garanto que com Deus a guerra pode vir, mas você irá recitar essas palavras, porque Deus te dará vitória. Um bom dia.